Tô chamando a Bruna aqui, tô aguardando ela entrar. Olá! Olá, Gabi. Tudo bem? Tudo jóia com você? Tudo bem com você? Tudo ótimo, Eu tudo tô... ótimo. Ai, que bom. Eu tô... Ele tá só chamando a outra intérprete, a Bruna, tá? Pra gente começar. Ok, ok. Olá, Bruna. Olá, tudo bem, Gabriela? Boa noite. Tudo bem? Eu vou ter que botar meu óculos para poder enxergar vocês melhor. Fica à vontade. Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos todos à nossa live. É, todos que estão entrando agora para assistir, eu fico muito agradecido, muito obrigado. É um momento muito importante que eu vou fazer algumas perguntinhas aqui para a nossa convidada especial de hoje. Mas antes disso, eu quero me apresentar, tá? Eu sou o Luciano, eu sou o surdo e eu estou aqui para divulgar. Eu tenho um canal no YouTube, tenho meu canal no Instagram também. E o meu objetivo com essas lives é divulgar a importância da acessibilidade para os surdos. E eu estou aqui com minhas duas amigas, a Flávia e a Bruna, que vão fazer acessibilidade. Essa que está falando é a Flávia e a Bruna vai começar fazendo a tradução em língua de sinais. Depois elas vão trocar. E isso é para que a gente possa fazer um papo legal aqui, para que eu possa compreender o que a Gabi está falando e ela me compreender. Por isso é que é importante. Sem o intérprete, a gente fica sem compreender as falas. Então, por isso é muito importante a presença das duas aqui conosco. Então, Gabi, a gente te deu um sinal, tá? Nós surdos, a gente dá um sinal para a pessoa e o seu sinal é esse aqui. Sério? Assim. Nem tá mais tão encaracolado. É porque ele tá mais curto agora, né? Tá linda do mesmo jeito, tá muito linda. Obrigada. Mas a gente pode ser esse sinal. Claro, adorei. Isso, aí Essa sou eu, então. você faz assim com o dedo, assim, esse polegar assim, isso. E aí é só fazer como é que chama isso aqui? Uma espiral, assim. Com as duas mãos? Uma só com a direita, com a mão dominante. Então, Isso. essa sou eu. Adorei. É a Glorinha, né? A Glorinha de Mulheres de Areia, né? Sim, é verdade, isso mesmo. Isso mesmo. Então, Gabi, conta pra gente, como que foi que você ingressou na sua carreira de teatro e novelas e filmes? Você sonhou isso antes ou simplesmente aconteceu? Como que foi? Gente, começou muito cedo, eu tinha 3 anos de idade. A minha mãe é atriz também, né? Para quem não conhece, a Tânia Alves. Ela foi fazer um especial chamado Caixa Forte, do Silvio de Abreu, na televisão. Foi a estreia dela na TV. E aí, a minha mãe não tinha com quem me deixar, né? Eu tinha 3 anos de idade, e ela me levou. E aí eu fiz a minha primeira figuração aos 3 anos de idade. E aí, depois eu fui morar com a minha avó, fui ser criada pela minha avó.
E aí, com 4 anos e meio, o Hélio Macumba, que era um produtor de teatro, né, me conhecia dos bastidores, né, das peças da minha mãe, me convidou para fazer um teste para o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí era para fazer o Anjinho da Asa Quebrada. E aí foi engraçado, assim, porque as outras crianças que tinham a minha idade, né, elas tinham medo, né, das personagens como a Cuca, a Mula Sem Cabeça, o Saci Pererê, e eu já cheguei metidérrima, super profissional, perguntando qual vai ser o meu papel. E aí eu passei no teste. E aí foi minha primeira personagem mesmo, foi o Anjinho da Asa Quebrada no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ai, dá vontade de aprender. Eu fico com vontade de aprender também. Muito legal. Ah, legal. Bom, é importante. Existem muitos cursos de língua. Claro, Vai aprendendo devagarinho, devagarinho e vai se desenvolvendo. Primeiro você aprende o básico, alguns sinais sim. você vai aprendendo e quando você vê, você já está comunicando com o surdo. Para ampliar fronteiras, né? A gente poder se unir mais, né? Se aproximar. Sim, com certeza. É necessário, né? Mas aí você fez, né? E aconteceu assim com 3 anos, e aí você fez curso, depois você agregou mais algum curso, mais algum treinamento, alguma coisa. Como que foi? Olha, na verdade, foi acontecendo. Aí eu fiz outros episódios do Sítio, eu cheguei a fazer o teste para Narizinho, fiquei em segundo lugar, aí acabei fazendo uma outra personagem para o Sítio, eu fiz ao todo 4 episódios do Sítio. Aí fiz Casos Verdades, minisséries, eu fiz assim, acho que curso de teatro, de interpretação, eu fiz 3, 2 super rápidos, que eram assim, tipo de final de semana, e um outro que foi, acho que 3 meses, com Cécio Tirré, que era filho da Tônia Carreiro. E porque para mim foi muito orgânico, né? Eu comecei muito cedo e aí eu ia pulando de uma personagem para outra, de um trabalho para outro, até que eu dei uma parada, né? Dos 15 aos 20 anos de idade, que foi quando eu questionei minha carreira pela primeira vez, porque até então para mim era como brincar de boneca. Né? Mas aí eu já com 20 anos, né? Eu já era uma moça, e aí eu questionei se realmente era o meu caminho. Mas ainda continuei atuando, né? Entre idas e vindas, e foi também quando eu fui estudar cinema. Eu fui estudar por detrás das câmeras, né? Fui estudar roteiro, direção, né? Porque eu adoro escrever também. Poxa, que currículo, estou impressionado. Maravilhoso, viu? Você é bem inteligente. Muito Obrigada. impressionado mesmo. Aí você fez diversas novelas, tem uma trajetória muito bacana na televisão, e filmes, e vários títulos, vários trabalhos. E como é que é essa carreira extensa? Como que fica assim, a sobrecarga de trabalho? Como que você administra isso? Então, atualmente eu não tenho focado, né, na carreira artística, né? Já há bastante tempo. Eu, na verdade, assim, quando eu comecei a questionar, né, aos 20 anos, a minha carreira, eu cheguei a pensar em cursar psicologia, porque eu adoro, enfim, o caminho do autoconhecimento, né, compreender mesmo a psique humana, também tem uma conexão espiritual, né, com a minha espiritualidade muito grande. Então, só que aí foi quando me convidaram para fazer Mulheres de Areia. Eu tinha chegado até a olhar curso pré-vestibular para fazer psicologia, mas aí o Wolf Maia, que era diretor da novela, me convidou para fazer Mulheres de Areia.
E aí eu não tive nem como recusar, porque era uma personagem tão maravilhosa, né? A Glorinha, irmã do Tonho da Lua, né? A obra, né? A novela era ótima, os atores, o elenco, gente, foi realmente um marco, né? Na TV brasileira. E foi muito especial, assim, agradeço muito essa oportunidade. E acabou sendo minha primeira novela. E aí eu comecei fiz outras novelas na Globo, fiz fora da Globo também, na Manchete, no SBT, na Record, mas sempre com essa sensação de que tinha algo mais, de que eu senti uma necessidade de contribuir mais com a sociedade. O entretenimento contribui muitas vezes, né, a arte, né, ela também pode ser colocada a serviço da sociedade, né, trazendo reflexões que sejam pertinentes à sociedade. Mas eu não estava sentindo que era exatamente o que eu estava fazendo, assim, né, porque quando você vive da arte, nem sempre, né, você tem uma liberdade de escolher os seus papéis, porque você precisa pagar suas contas, você precisa trabalhar. Então, eu sempre procurava ser fiel, né, ao que eu sentia, ao que eu acreditava, mas tiveram vezes que eu tive que fazer personagens, trabalhos que não me tocavam a alma. E aquilo começou a me machucar muito. E aí eu comecei a sentir que eu poderia contribuir mais com a sociedade trabalhando por detrás das câmeras. Porque uma das questões que eu tinha era justamente o fato de nós, artistas, principalmente atores de novela, termos um alcance muito grande. Então a gente tem um impacto social muito grande. E aí a minha questão era, será que eu estou contribuindo com a sociedade ou eu estou sustentando um sistema que acaba muitas vezes alienando a sociedade? E aí que eu fui estudar cinema, enfim. Então, ou seja, há cerca de 20 anos, né, eu estou entre idas e vindas com a minha carreira, mas há pelo menos 7 anos eu decidi me entregar à arte da cura. Minha família tem um spa, que é o Spa Maria Bonita, aqui na região serrana do Rio, onde atualmente eu estou. E aí, quando eu vim para cá, eu vim dar um tempo, estava morando em São Paulo, fiz várias peças em São Paulo, foi bem bacana, cheguei a fazer novela também, fiz Amor e Revolução também, foi bem bacana. Mas aí, quando eu vim para cá, a arte da cura me pegou de jeito. Eu não tive mais como fugir. E aí eu comecei a entender que o que mais mexe comigo, o que mais me alimenta nas artes cênicas é mergulhar justamente na psique das personagens, é entender as personagens de dentro para fora, né? Poder entender o universo interior daquelas personagens. E aí hoje em dia, né, eu coloco as pessoas na minha frente e busco entender o universo interior delas, né? Não mais vestindo as personagens, mas colocando elas na minha frente. Então, assim, só para esclarecer, hoje eu trabalho como terapeuta, né? E terapeuta da alma. Então, justamente hoje eu trabalho ajudando as pessoas a se compreenderem mais, né? Para que elas possam trilhar um caminho, ter uma vida, alcançar uma vida mais significativa e fazer maior uso das suas potencialidades. Muito bem. Uau, bacana isso. Isso é muito bom. E foi assim, uma história linda, uma história extensa, mas é bem legal, muito bom mesmo. E aí, então, você está com esse novo projeto, né? Que é essa terapia da cura, a terapia da terapia Terapia holística, da alma. da Sim, alma. terapia holística. E aí eu queria que você contasse para a gente um pouquinho, falasse do seu trabalho para a gente poder conhecer mais. Claro. Então, uma das Travou. Uma das vertentes, né, do meu trabalho é o sagrado feminino. Eu trabalho com mulheres. A gente poderia
né, para ficar mais fácil o entendimento, falar que eu trabalho com o empoderamento feminino. Então, ajuda as mulheres, né, a reconhecerem o seu valor, né, a desenvolverem o seu auto-amor, né, o auto-amor, a se conhecerem mais. Né? A gente vive dentro de uma cultura, dentro de um sistema que é muito opressor para homens e mulheres, mas em especial para mulheres, porque é um sistema patriarcal. Né? Então, há cerca de 15 anos atrás, eu iniciei um processo de transformação muito forte. E quando eu olhei para a minha vida, eu percebi que todas as minhas questões estavam relacionadas a um feminino ferido. Né? Eu tinha passado por separações difíceis, enfim, várias questões relacionadas ao feminino. Então, desde então, eu comecei a estudar mais, né, sobre o sagrado feminino. O que é o sagrado feminino? É justamente a parte divina em nós. Né? A gente poderia entender que Deus, campo quântico, como você quiser chamar, né, é uma energia una que se dualiza para criar criar o mundo da manifestação, né? Criar a existência. Então a gente tem duas forças que são opostas e complementares, que é o feminino e o masculino, que são as forças da criação. Que nem a gente, né? A gente só está aqui porque mamãe e papai se uniram, né? E deram a luz. Então toda a criação é o resultado da interação entre essas polaridades, né? Entre as energias yin e yang, né, que são essas forças da criação. Só que com a entrada do patriarcado, a gente exacerbou essa energia yang, né? A gente exacerbou esse masculino e distorceu essa energia. Então, muitas das questões que a gente vive socialmente são o resultado desse desequilíbrio. Então, violência, agressividade, individualismo, autoritarismo, indiferença, enfim, tantas coisas que a gente pode citar aí, né? E o que falta? Faltam justamente qualidades do masculino, como amorosidade, compaixão, empatia, acolhimento, cuidado, sensibilidade, intuição. Então, qual é o meu trabalho? Ajudar as mulheres a resgatarem o feminino dentro delas, porque nós mulheres, com essa cultura patriarcal, nós também excluímos o feminino. E quando a gente exclui o feminino, a gente exclui essas qualidades do feminino também. Então nós, muitas vezes, endurecemos, até para a gente conseguir lidar, né, com os trancos da vida, né, enfim, com os desafios da vida. Então eu ajudo as mulheres a se reconectarem com o seu sagrado feminino, que a gente poderia também entender como a face feminina de Deus, dessa força maior, e encontrar dentro delas os seus tesouros, os tesouros que elas vieram trazer para o mundo. Porque todos nós trazemos muitos tesouros, né? Todos nós temos uma missão, eu acredito, pelo menos, né? Então, eu ajudo as mulheres a se reconectarem com a sua essência, né? Então esse é um dos meus trabalhos. E o outro trabalho, assim, digamos que são os dois pilares principais, é a criança interior. Porque todos possuímos uma criança interior, né? E essa criança interior, ela é extremamente importante, porque ela é a nossa espontaneidade, nossa leveza, nossa alegria. Eu costumo dizer que é o caminho de volta para Deus, né? A nossa criança. Mas na nossa infância a gente também teve muitas experiências de dor, né? E essas experiências criaram marcas, né? Traumas, que vão nos desconectando da essência. Então eu ajudo as pessoas a acolherem sua própria criança para que elas também possam fazer maior uso das suas potencialidades. Então essas são as duas vertentes de trabalho que eu tenho. Falei pra caramba, né? Nossa Senhora. Espero ter sido clara. Porque eu sei que, assim, né, são conceitos que às vezes são muito novos, né, para as pessoas, né? Tem muita gente que nunca ouviu falar de criança interior, sagrado, feminino, né? Mas graças a Deus, né, mais e mais pessoas estão acessando esse conhecimento que, a meu ver, são fundamentais. Uau! Muito importante, sim. E eu queria te fazer uma pergunta em relação a isso. Como é, por exemplo, a questão da meditação, desse sentir-se em paz, dessas sensações que tem? Explica pra gente um pouco mais desse spa, dessas técnicas.
Então, agora mesmo eu postei, né, no meu perfil, né, falando sobre o yoga, sobre a meditação, né. Aqui o spa é um spa holístico, né, então a gente tem várias ferramentas, né, de autoconhecimento, cura e transformação. Então a gente aqui oferece um programa onde você tem a possibilidade de integrar mente, corpo, espírito e emoção. Então a gente tem atividades físicas, a gente tem uma alimentação balanceada, a gente tem yoga, a gente tem meditação, a gente tem vivência de sensibilização, enfim, são várias práticas, né? E assim, a meditação, o que que ela é? Ela é uma oportunidade que a gente se dá justamente da gente se conectar com o nosso universo interno. Falando aqui, né, sobre, mais uma vez, trazendo um pouco aqui da compreensão do patriarcado, o que que acontece? A gente criou uma cultura onde a gente ficou muito projetado para fora. Então, eu brinco falando, né, que a gente deixou de ser humano para se tornar um fazer humano. Então hoje o nosso valor ele é medido de acordo com o quanto a gente produz, o quanto que a gente realiza, mas e o quanto a gente é e quem a gente é, né? Então a gente foi se desconectando do nosso universo interior. E isso foi criando um vazio existencial cada vez maior. E quanto mais a gente vai buscar fora, mais esse vazio aumenta. Né? Porque não é com coisas, com pessoas, com comida, com drogas, ou seja, com o que for, que a gente vai preencher esse vazio interior. Então a meditação é um convite de volta para dentro, para que a gente se reconecte também, né? Um caminho também de conexão com a nossa essência, de conexão com o nosso mestre interno. Porque se Deus está em tudo, Deus está dentro de nós. Né? Então tem um poeta árabe maravilhoso, vale a pena conhecer, chamado Rumi. E ele fala que a linguagem de Deus é o silêncio. O resto são traduções mal feitas. Então, quando a gente medita ou a gente faz a prática para entrar em estado de meditação, a gente vai cultivando o silêncio dentro de nós. Porque a mente fala muito, né? A mente é muito tagarela, né? E a mente mente, né? Porque a mente ela é uma ferramenta maravilhosa, mas infelizmente ela é mais utilizada pelo ego do que pelo nosso verdadeiro ser. A mente ela é uma ferramenta que nos ajuda a resolver problemas. Só que quando a gente não está no ser, né, na nossa presença, no nosso eu real, ela fica o tempo inteiro buscando problemas. E isso vira um problema. Então ela fica o tempo inteiro criando. Para vocês terem ideia, cerca de 80%, 70%, 80% dos nossos pensamentos diários são os mesmos. E a gente tem cerca de 80 mil pensamentos por dia. Então, olha isso. Né? Qual é a qualidade dos nossos pensamentos? Então a meditação ela esvazia a mente, ela silencia a mente para que a gente possa ouvir a voz do nosso mestre interno. Então quando a gente conforme a gente vai alcançando esse silêncio, a gente vai ancorando a nossa presença e a gente começa a ter experiências mais sutis, a nos conectar com a nossa intuição, a gente tem insights, né, percepções mais profundas da realidade, entendeu? Então a meditação, ela realmente é uma ferramenta maravilhosa, principalmente para esse mundo tão estressante, né, no qual a gente vive. Que maravilha. Muito bom. Eu gostaria muito, eu queria muito praticar yoga, sabe? Tenho muita vontade, sim, também de praticar, sentir essa sensação toda bacana que você explicou aí pra gente. Que ótimo, dou maior força. Acho maravilhoso. O yoga, né, só para a gente também entender a diferença entre yoga e meditação e aonde que a yoga e a meditação se encontram, né? O yoga, ele é muito mais do que uma atividade física, né? Ele tem aquelas posturas corporais, mas no final das contas,
o yoga, ele é uma prática que nos prepara para a meditação, porque é uma meditação ativa. E conforme você vai meditando e se conectando com a sua respiração, não precisa chegar nessas posturas, né? Porque, como eu estava falando, o yoga ele é muito mais do que uma atividade física. A palavra yoga significa união. Aliás, hoje é o Dia Internacional do Yoga. A palavra yoga significa união ou unidade. Então, na verdade, né, a gente pode praticar yoga o tempo inteiro, no nosso dia a dia, não necessariamente fazendo aquelas posturas, né? Agora, as posturas nos ajudam à medida que a gente vai silenciando a mente, se reconectando com a respiração. Então, mais uma vez, isso também vai nos trazendo uma qualidade de presença. E aí a gente chega num estado, né, de quietude interna que já é possível entrar em meditação. Então, o yoga nos ajuda nesse sentido também. Você está gostando, né, Luciana? Eu estou percebendo pela sua carinha. Vem praticar aqui, vem aqui para o spa conhecer. Eu gostaria muito, mas é muito longe. Você está em São Paulo, é isso? Não, eu estou em Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro. Ah, no Rio. Ah, eu conheço Friburgo. Conheço sim. Conhece? Que Bacana. legal. Agora com a pandemia, né, tá tudo diferente, mas quem sabe futuramente. Vou te aguardar aqui. Exatamente. Tomara. Vamos combinar sim. Ótimo. E vocês também, meninas, sejam muito bem-vindas. Ai, claro. Seria ótimo, Lógico. né? Bem, Gabriela, e quanto aos preparativos, suas expectativas futuras em relação aos seus projetos na TV? Sei que você parou, como você disse, mas e aí? Quanto ao futuro, o que você tem para nos dizer os seus projetos? Então, eu, ah, eu sinto que eu ainda vou atuar, porque assim, quem nasce artista não tem como deixar de ser artista, porque está na nossa alma, né? Eu, na verdade, eu uso as artes também dentro, né, dos meus trabalhos terapêuticos, né? Então, eu canto mantras, eu escrevo, eu danço, a minha própria forma, né? A minha oratória, muitas vezes, vem da atriz também. Agora, profissionalmente, né, como atriz mesmo, eu tenho muita vontade de colocar o que eu escrevo nos palcos. Tenho muita vontade, porque quando eu compartilho as coisas que eu escrevo, eu percebo que muitas pessoas se identificam. Né? Muitas pessoas falam, nossa, você colocou em palavras o que eu estou sentindo, grata. Então eu sinto que assim, eu não escrevo só para mim, né? Embora sejam reflexões da minha própria vida, da minha própria jornada, há muitas questões que são universais. Então eu sinto que eu acabo dando voz para outras pessoas, né? Em especial para outras mulheres. Então eu sinto muita vontade de colocar nos palcos e se tiver aí o convite, né, para algum trabalho que seja significativo, alguma personagem que toque a minha alma, sim, eu vou aceitar com todo o meu coração. Não é minha prioridade, né? Mas se tiver algum projeto que tenha a ver com as minhas escolhas, né, atuais, né, com o meu caminho, com a minha jornada, vai ser um prazer voltar a atuar. Ah, sim, tomara, porque antes, quando você estava ali na TV, eu ficava assim, sabe, contemplado com a sua atuação. Eu amava assistir. Como é que chama o nome da novela? As novelas que você fez, você estava bem jovem ainda, né? No seu início ali. Gente, eu achava assim maravilhoso, sabe? Depois que você parou e Oh, eu não te vi obrigada. mais, e eu pensei assim, agora eu vou chamar ela para participar da live, sabe? Porque
Eu gostava muito de te assistir, eu achava o máximo, sabe? Ver você ali atuando nas novelas. E infelizmente, né, chegou ao fim, terminou e eu guardei na memória, né, tudo que eu via. Ai, que querido, eu agradeço. Isso realmente é algo que me toca muito, né? Saber que eu cheguei na casa das pessoas e toquei o coração das pessoas. Então, e a Glorinha, né, do Tonho da Lua, ela é um marco mesmo na minha carreira, né? Então, é, muitas pessoas, né, lembram da Glorinha, muitas pessoas vêm falar comigo por causa da Glorinha, né? Então, de todas as personagens, eu acho que foi a que mais me marcou. E é interessante, que mais marcou, né? E é interessante porque a Glorinha também era uma cuidadora, né? Ela cuidava do irmão dela. E hoje eu sou uma cuidadora também, né? De uma outra forma, né? Mas eu trabalho dentro da área terapêutica. Então, acho engraçado, acho interessante, né? Como a vida imita a arte imita a vida. É verdade. Mas tomara mesmo, eu quero muito que você volte. Quando você retornar, você me avisa, por favor, que eu quero muito te ver. E, né, vamos esperar essa pandemia terminar também, para de repente a gente se encontrar. Maravilha. Pois então, a gente está, né, nesse momento atual com essas dificuldades, com essa pandemia nos assolando, infelizmente, tantas perdas que a gente está tendo, né? Eu queria saber de que forma você está passando, vivenciando, enfrentando tudo isso. Então, eu agradeço muito o universo, né, de estar aqui agora no spa, porque ter essa possibilidade de estar na natureza faz toda a diferença. Eu imagino que quem está na cidade, né, para quem está na cidade, seja muito mais desafiador, né? E então, assim, eu estou aqui na natureza, estou aqui no spa e estou justamente recebendo pessoas, né, que estão buscando mais qualidade de vida nesse momento. Então, assim, o spa ele está aberto, né? Obviamente, seguindo todos os protocolos de segurança sanitária. Agora, eu também, assim, por um lado, me sinto honrada de poder receber as pessoas aqui nesse momento, né? Nesse momento onde as pessoas estão tendo que ficar, né, em casa e tendo que dar conta da casa, dar conta de filhos e ter que fazer compras e cozinhar e, né, enfim, e ter que lidar, né, com vários desafios, né, que não eram tão comuns, né? Porque as pessoas tinham uma estrutura de vida diferente, né? Agora, quer dizer, agora as coisas abriram, né? Mas muita gente está trabalhando em casa. Então, isso está dando oportunidade das pessoas virem aqui para o spa, né? Porque aqui elas podem trabalhar daqui e também podem se alimentar melhor, cuidarem da sua saúde, né? Fortalecerem seu sistema imunológico e não terem tantas demandas, né? Não terem tantas responsabilidades, porque aqui as pessoas são cuidadas, né? Então, e eu estou assim, me adaptando também, né, profissionalmente, porque hoje em dia o meu maior foco de trabalho, né, hoje em dia é online, né? Então, hoje em dia eu tenho atendido mais online, algo que não era tão comum para mim, agora é, virou personagem principal da minha trama. Verdade, muito verdade, eu concordo com você. Agora a gente está nessa situação toda, né? É preocupante, sim, em relação a algumas situações, a gente vê tantas coisas na TV mesmo, né? Tanta situação que tem assolado tanta gente, e tá tão difícil conviver com esse momento e de medo, as pessoas atemorizadas, não sabem se usa ou não,
como é que fala? Tem o cuidado, alguns não têm. Então, assim, tem sido muito difícil mesmo, né, Karen? Desculpa, Gabriela. É, o que eu sinto, assim, como eu acredito que a vida seja uma escola. E se a vida é uma escola, tudo é material de estudo. Então, eu procuro sempre extrair aprendizados de tudo que eu vivo. Eu procuro ver a vida como uma grande metáfora. Eu busco simbolismos que existem por detrás de todas as experiências. Então, eu sinto que a gente está tendo uma grande oportunidade, na verdade, né, de crescimento, de maturação enquanto humanidade. Como eu falei, a gente estava tão projetado para fora, e olha que coisa interessante, a gente está sendo chamado de volta para casa, de volta para a família, de volta para as raízes, de volta para o corpo, de volta para dentro. Então eu sinto que é o próprio universo, essa inteligência maior, como a gente quiser chamar, buscando resgatar esse equilíbrio, sabe? Porque isso está dando oportunidade de muitas pessoas repensarem seus passos, suas escolhas. E a sociedade ela é composta por indivíduos. Então, se você quer curar a sociedade, a gente precisa curar o indivíduo. Então, se as pessoas começarem a realmente agirem de uma forma mais consciente, repensarem seus passos, como eu falei, é, se alinharem mais ao seu propósito de vida, né? Porque assim, muitas vezes a gente está num lugar que não nos cabe, sabe? A gente tem muitos protocolos sociais, né? E muitas vezes a gente está vivendo uma vida que não é a nossa vida, que é uma vida que a gente forjou, a gente criou a partir das expectativas, seja da sociedade, ou seja dos nossos pais, enfim, ou seja sobre nós mesmos. Então, assim, muitas pessoas estão repensando, inclusive, né, o seu trabalho, o que vieram fazer no mundo, né? E eu sinto que tudo isso é muito importante para a gente construir uma sociedade mais consciente, mais harmônica. Porque imagina, se você não está no seu lugar, imagina a gente tentar se encaixar num lugar que não nos cabe. É desconfortável, não é? Então imagina toda uma sociedade desencaixada. É como que a gente vai ter harmonia, né? Então a gente está alinhado à nossa verdade, ao nosso propósito, à nossa essência, ao nosso coração é extremamente importante. Não só para nós, mas para o coletivo também. Porque quanto mais felizes estamos, mais a gente pode fazer as pessoas ao nosso redor felizes também. Ao passo que, se a gente não está bem, é difícil, né, a gente manter relações que são sadias, relações que são harmônicas. E aí a gente vai desarmonizando tudo ao nosso redor. Então, eu costumo fazer uma analogia desse momento com os ciclos da Terra, né, os ciclos do plantio. Nós estamos afofando a Terra para plantarmos a semente da nova era. Então, imagina que aquela terra que estava lá batidinha, certinha, ela agora está sendo desconstruída para que a gente possa construir o novo. Então, é um momento desafiador? É. É um momento que tem muita dor? Tem. Porque assim, ou você vai pelo caminho do amor ou pelo caminho da dor. Infelizmente, o nível de consciência da humanidade está nos levando pelo caminho da dor. Porque às vezes é só pela dor que a gente cresce, né? Então, é um momento de muito desafio, de muitas mortes em muitos níveis, né? Não só mortes físicas, mas mortes de paradigmas, de um nível de consciência, de dores, de sentimentos, né? Enfim. Então, agora, se a gente olha para esse momento como uma grande oportunidade de crescimento, de evolução, a gente consegue ressignificar essa história e dar um salto de consciência enquanto ser humano e enquanto humanidade também. Tomara, e verdade, você tem toda a razão.
Nós precisamos sim evoluir nisso. Pois então, Gabriela, nós estamos chegando ao fim, né, do nosso bate-papo. Quase que cai aqui. E eu queria aproveitar essa oportunidade desse momento para fazer uma consideração, deixando um recado a algumas pessoas, especialmente diretores, pessoas que trabalham, né, que são responsáveis pela televisão, em relação à acessibilidade. Nós sabemos que temos legendas, existem legendas disponíveis, mas é também muito necessário e importante acessibilidade com o intérprete de livros, porque a legenda em si, ela muitas das vezes ela passa muito rápido, é muito difícil de compreensão, e tendo o intérprete, a comunicação ela fica muito mais clara, muito mais evidente para a gente, né? Os ouvintes estão ali, eles conseguem entender com facilidade quando está a situação dos personagens, etc. Mas e a gente? Então eu queria deixar essa consideração, porque somente a legenda é muito difícil para a gente, sabe? Então eu tenho essa Imagina. expectativa de que em algum momento possamos ter, né, essa acessibilidade com a presença do intérprete de Libras na TV também. Muito bom. Que assim seja. Isso. Só um minutinho. Quem, Flávia? Eu ou você que está caindo na internet? A sua, que para mim tá ruim. Pode ir, Luciano. Desculpa. Não, é a dela. Pois então. As pessoas que mandaram perguntas, fizeram perguntas aqui na caixinha de perguntas, ou quiserem mandar agora, pode ficar à vontade, que a gente vai passar para você. Flávia, faça a Ah, que leitura linda. aí, por favor. Ah, tá. Adorei, Gabi, a entrevista. Eu sou surda e amei seu sinal. Você é linda. Foi a Thaís Brenda que mandou. Mais ninguém? Tem nenhuma pergunta agora para a Gabriela? Não sei se você quer dar uma lida aí nos comentários. Não sei se você já conseguiu ler, Gabi. Vou te chamar assim, já estou na liberdade aqui te chamando de Gabi. Ah, tá tudo certo. Acho que foi isso. Eu imagino que assim foi muito inesperada a entrevista no sentido de que eu trouxe aqui, né, é, fatos, né, da minha vida, da minha história, né, que não estão relacionados à minha carreira de atriz, né? Então, enfim, acho que isso também, talvez para as pessoas, né, que estão aqui, né, tenha sido surpreendente também, né? Tem uma pessoa ali, o Fernandinho, que está falando muito bom, maravilhosa a explicação, a sua experiência, ótimo, amei ter assistido. Também o Luciano está Ah, eu falando, quero aprender Libra, sim. o Leonardo está falando que precisa aprender um pouco de Libras, parabéns. Está perguntando o Léo Surdos se você, na novela, você parou ou vai ter mais novelas, como que será? Como eu estava falando, acho que tudo depende, né, é, do que chegar até a mim, né? Se chegar alguma personagem, alguma obra que toque meu coração, vai ser um prazer voltar a atuar.
Exatamente. A Flávia, ela deu uma sumida ali, voltou. Voltou. A Porque eu acho que internet, Flávia? tá desconectando, tá meio ruim. Aí eu fechei minha câmera. Agora parece que voltou, que tá bom. Vamos ver se continua. Isso, como é que é? Isso aqui é quando desconecta? Como é que faz? Quando, Assim? quando E está, como fala, A ruim, minha né, a internet está conexão, sempre assim, a porque eu mostra, estou né? nas montanhas, então, na verdade, assim, quando chove, aí ela desconecta também. Com a unha fica difícil fazer. É parece. verdade. É, é esse mesmo sinal, ele é parecido, ele é um sinal icônico, né? Ele parece com o que acontece na telinha que ele fica Tá, tem processando. uma pergunta do Léo Surdos, outra, né? Ele está perguntando, ô, Gabi, se a sua Sobre a minha mãe é a mãe. Tânia Alves. Sim, a minha mãe é a Tânia Alves, ela é dona aqui, né, do Spa Maria Bonita. E ela mora no Rio, na verdade, então ela só vem aqui de vez em quando, né? Que aí ela dá Rio. palestra, enfim. Ela palestra também. Perfeito, maravilhoso. Mas alguém tem alguma questão, alguma perguntinha para fazer para Gabriela? O que que significa isso aqui? Esse sinal aqui que ele fez É, É, é pessoa, 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 é. pessoa? Ah, tá. alguém, né? Uma pessoa. A Ah, Gabi falou que quer dicas. Ensina alguns sinais para ela. Ai, que legal! Você Tá. você quer aprender? quer aprender? Então vamos fazer uma pequena aula aqui. Esse sinal aqui que Isso a aqui gente é o fez que? ele Aula? muitas vezes na live. Não, a gente falou dele muitas Parece vezes. É papo. novela. Não, é novela. Isso a A gente não conseguiu novela? achar. Novela. Novela, sim. Isso. Guarda esse sinal, novela. Isso. Pode só falar aqui, ô Luciano. Luciano, deixa eu só falar uma coisinha. Porque, Gabi, interpreta aí, Flávia. Ele tá fazendo sinal de novela, mas ele tá lá no. Como é que chama esse lugar aqui que ele está? Mato Mato Grosso Grosso do do Sul. Sul. A língua de sinais, ela tem as variações regionais. Então, aqui, nós estamos em Belo Horizonte, eu e Flávia, nós duas, é BH. Aqui, a gente conhece novela assim. É até interessante que a gente Assim? conversando. É o N de novela e o sinal de televisão. A variação linguística, tá vendo? E é Ah, assim. E o dele é assim. Ele é de São Paulo, né? Eu acho que até esse sinal, novela de São Paulo. Então, dois sinais que a gente aprendeu já. legal. E o outro que ele fez assim, que é o sinal Ah, de sim. filme. De quê? Filme. Filme? Filme. Isso. Ah, que legal. Então, novela, filme. É. Pessoa. Pessoa. Sim. Bacana. Aqui no Brasil, a língua de sinais ela é diferente do que em outro país. Cada país tem a sua língua de sinais. E eu, por exemplo, não compreendo a língua de sinais de outro país. Aqui, a língua de sinais brasileira, né, a Libras, eu conheço, me comunico muito bem por ela, domino a língua, tenho fluência. Mas a de outro país, eu não entendo. É uma cultura própria de outro país, né? Então, É esses uma sinais outra que eu estou língua te mesmo, né? mostrando, Que interessante.
Então, assim é o sinal de bom dia, boa noite. Olha lá, esse Bom aqui dia? boa noite é esse aqui. Boa noite. Isso. Mas são os dois, é isso? Tem que usar os É isso? dois. Ah, tá. Primeiro esse? Não precisa nem fazer o beijo, não. É só um bom assim. Faz com a mão assim, a mão fechada. A Bruna que é boa nessas didáticas aí. Bom, boa noite. E o outro, bom, bom dia. Bom dia. Ele já usa dia lá assim, a gente já usa aqui em Belo Horizonte É, assim. como se o sol Bom dia. tivesse nascendo. A montanha, né? Imagina Ah, o que sol legal. nascendo e se pondo. Que lindo, que lindo. Você sabe que uma vez. Esse aqui é o sinal de madrugada. E esse com os dedos assim, um dedo após o outro, já é É madrugada. difícil esse. Ela fez certinho. Então, uma vez Bom. eu assisti um espetáculo de dança com os sinais. Gente, foi lindo. E tinha na plateia alguns jovens, né, que eram deficientes auditivos, mas eles estavam. Como é que era a história? Eu acho que eles estavam com os fones, porque. Ah, não, eles não estavam com fones, mas a música foi criada de uma forma que ele sentiu a vibração, era isso. Então, ele tinha a coreografia que era feita com os sinais e ele sentiu a vibração da música. Era muito interessante. Foi um balé. Sim, os surdos eles sentem a música através da vibração. Que bacana, é É. assim mesmo que acontece. Eu, por exemplo, há um tempo atrás, eu dançava. Dançava e eu seguia o ritmo através da vibração, do toque, por exemplo, do bumbo, os sons mais graves, né? E eu percebia aquele impacto, sentia e conseguia dançar no ritmo através desse impacto. Que legal. Dançava o quê? Forró? Não, Que eu foi? as músicas do Chan, do El Chan, você acredita? Ah, ai, dancei anos, adorava. A meu era bem jovem, mais ou menos ali para os 20 anos. Ai, adorava dançar. E eu sentia o impacto e fazia as coreografias todas. Achava o máximo. É gostoso demais dançar, é ótimo, é uma maravilha. Que legal. Você sabe que existem técnicas terapêuticas que trabalham com a dança sem música. É, e é muito porque assim dançar, né, é universal, né? E a dança, a dança também pode ser usada como uma meditação. Ela nos leva também a um estado de consciência, né, mais harmônico, né? Porque você sai da mente e você vai para o corpo, então isso te traz uma presença. Então, dançar é maravilhoso, independentemente de se tem música ou não. Quando encontrar você futuramente, eu quero dançar com você. Eu quero fazer essa técnica Ei! com você. Vamos esperar, vamos ter paciência aí com esse coronavírus, mas assim que passar, nós vamos fazer isso aí, hein? Maravilha. Estarei esperando aqui, estarei esperando vocês também, meninas. Muito bom. Agradeço o convite, viu? Bom, então, Gabi, eu quero te agradecer muito. Peraí, que a Bruna tá falando uma coisa. Ah, tem uma pergunta aqui. Tá perguntando se. Ô, Minha Bruna, mãe, perdi a minha pergunta. mãe fez Ah, o Cangaceiro Trapalhão.
Porque minha mãe, ela fez a personagem Maria Bonita, né? Sim. Ela fez a personagem Maria Bonita num especial da Globo. E aí os Trapalhões convidaram ela para fazer uma versão, né, do Lampião e Maria Bonita, Ah, enfim, deles, né, com humor, né? sim. Eu conheço, eu assisti, sim, esse filme. Usava um chapéu, usava umas armas, como é que chama? E Espingarda, isso aqui é né? o que? Muito Uma tempo atrás? fotografia muito... Ah, isso aqui? E isso Uhum. há Isso aqui é muito esse, tempo não? atrás. Faz assim, você está dando... e aí você faz assim, há muito tempo atrás. Há um bom tempo atrás, né? O Bruno tá travando aqui para mim, dá continuidade aí. Pois então, Gabriela, eu quero te agradecer imensamente por essa oportunidade de ter falado para a gente sobre a sua trajetória, de todo o seu talento, toda a sua história, sobre o que você tem trabalhado hoje. Muito importante você ter trazido isso para a gente, muito importante essa live. As perguntas também eu agradeço a todos que têm participado. E um abração, e eu realmente, novamente, eu digo, eu quero muito te encontrar futuramente, assim que terminar essa pandemia. E você também vai me ensinar várias coisas, tá bom? A gente vai combinar. Maravilha, querido. Um super prazer, viu? As portas estão abertas aqui. Quando vocês quiserem me visitar, sejam muito bem-vindos. Ah, então tá bom. Podemos tirar um print com você, uma foto? Só um momentinho. Claro! Ensina para ela o sinal, Luciano. Pois Você então, aqui de, Gabi. eu te amo, é isso? Isso, isso. I love you. Você sabe, não é isso? Isso mesmo. O sinal de I love Esse you, eu te Esse eu amo. sei. A gente vai tirar um print com esse sinal. Enquanto isso, eu tô congelando. Ótimo. Gente, grato, adorei. Super beijo. Obrigada, Gabi. Obrigada, obrigada. Se cuida, Obrigada, tá? Gabi. Adorei te Um conhecer, adorei beijão para conversar, você. adorei interpretar para você. Espero ter essa oportunidade mais vezes, quem sabe, né? Muitos beijos, gente. Grata, queridos. Tá. Também. Até mais.